Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV e hoje recebendo uma ilustre presença de um grande amigo, ele que é político, deputado estadual por 5 mandatos em Minas Gerais, além de uma carreira brilhante como política em Minas Gerais. E nós vamos conhecer um pouco mais da vida desse homem que também é médico, esse nobre amigo que é o deputado Arlen Santiago. Meus cumprimentos, deputado. Uma boa tarde, Maran. É um prazer muito grande estar aqui na nossa querida Sete Lagoas, essa cidade de tantas glórias, de um povo muito bom. E é um prazer conhecer você, principalmente lá em Santana de Pirapama, onde você sempre leva muitas boas coisas para lá. É um prazer estar aqui no seu programa, Primeira Linha da TV Sete Lagoas. Muito obrigado, deputado. Deputado, como sempre fazemos, e existem muitas pessoas, logicamente, de Sete Lagoas, que já ouviu falar do deputado Arlen Santiago, mas não sabe a origem, não sabe a história, então vamos começar um pouco com a história do Arlen Santiago. Onde nasceu, seus pais, a sua origem, o seu começo? Eu nasci em Montes Claros e meu pai, ele era um bancário, minha mãe professora, né? E nós conseguimos estudar um pouco e acabei virando médico, bacharel em Direito e hoje sou radio-oncologista. Temos um serviço em Montes Claros, onde nós trabalhamos, e depois eu acabei dando um plantão numa cidade chamada Coração de Jesus, que fica a 70 quilômetros de Montes Claros, e lá eu acabei virando prefeito daquela cidade. E depois virei vice-prefeito de Montes Claros, presidente do colegiado de secretários municipais de saúde de Minas Gerais, porque eu era também secretário de saúde de Montes Claros, e peguei o prefeito lá não andando direito, coloquei alguns processos nele e saí, fui candidato a deputado e estou aí no 5º mandato na Assembleia Legislativa, tendo sempre aí quase perto de 100 mil votos, que me agradam muito, e o pessoal realmente me dá muito mais do que eu mereço. O povo é muito generoso comigo. Deputado, então, seu início, pais, criança, vida de criança, infância dura? Não, infância tranquila, muito alegre, num tempo em que os pais podiam deixar os filhos brincar na rua, onde a gente podia ir para o campinho de futebol, lá perto da casa era só a gente pegar um machado e abrir um pouquinho um lote e a gente podia jogar um futebol. Um tempo tranquilo, em que a gente podia ir para o cinema, ir para algum lugar, sem esse medo terrível de alguém estar matando a gente para tomar um tênis ou para tomar um relógio. Então, realmente, eu acho que os tempos hoje, para as crianças, eles estão piores e nós estamos vendo aí as crianças apaixonadas com o videogame, com os joguinhos, sem poder ir para a porta da rua, porque a segurança pública, ela não é levada a sério no nosso país. E hoje mesmo estava conversando com alguns deputados amigos meus, que infelizmente o governo federal deixou nossas fronteiras completamente abertas. Foi feito um trabalho para desarmar a população de bem, um homem de bem, um fazendeiro, ele não pode ter uma arma hoje dentro de casa e não desarmar os bandidos. Agora mesmo vimos uma reportagem do Globo, onde carregamentos e carregamentos de fuzis AK-47 chegando no Rio de Janeiro para poder armar, infelizmente, a bandidagem. Essa é uma situação que nós estamos vivendo e uma luta que foi instituída no nosso país de que o patrão, aquela pessoa que conseguiu crescer um pouco, ele é mal visto. Agora eu fico impressionado, às vezes tem patrão que tem 500 empregados, 1000 empregados, e aí fica se torcendo para ele não dar certo. Se ele não der certo, ele vai passar mal. Porém, o que acontece? E aqueles 500 empregados, 1000 empregados dele vão passar muito mal. Então, há uma luta muito grande para dividir o país, para que o poder fique na mão de alguns que realmente não estão sabendo usar esse poder. Nós estamos vendo nosso país, infelizmente, quebrado, mas voltando à questão da infância, minha infância foi uma infância muito alegre, né? Mais adiante eu acabei indo morar também no Rio de Janeiro, estudei lá um bocado, voltei... Medicina foi no Rio? Não. O final do primário e o ginásio. Depois voltei, estudei no Colégio São José em Montes Claros, medicina em Montes Claros, direito em Montes Claros e fiz residência médica no Instituto Nacional do Câncer e depois na Santa Casa de Belo Horizonte. E adoro a medicina e acabei entrando pela política sem ter uma tradição política na família e gostei muito. Criei muitos amigos, muitas pessoas que me fazem muito bem,
né? Aqui mesmo, acredito que se não fosse a política, eu não teria conhecido você. Com certeza. Né? Nos conhecemos por causa dos amigos em comum de Santana de Pirapama, esse grande prefeito, um grande líder que é o Albertino, né? Que fez um grande trabalho naquela cidade, e hoje a prefeita Kênia, que é uma grande amiga também, e a gente está lutando muito para conseguir algumas coisas muito boas para aquela cidade, e parece que dia 2 a 3 de julho a gente vai ter uma boa notícia, né? Uma surpresa agradável que você mesmo ajudou a trabalhar tanto, conscientizar a população, que é a questão do saneamento básico. A prefeitura não tinha condição de manter adequadamente a água lá em boa qualidade, o esgoto nem se fala, e conseguimos, numa luta muito grande, né, fazer com que a Copasa assumisse esse serviço e desse para a população que estava bebendo uma água que não era de qualidade excelente, né, um esgoto que praticamente não existe, em que pese o trabalho que o Albertino e a Kênia tiveram de buscar os recursos lá em Brasília para serem alocados lá, e isso gerando uma despesa para a prefeitura de mais de R$100 mil por mês, a mais do que o povo pagava na conta. Então isso aí foi passado para a Copasa vai ter que investir lá quase R$4 milhões, e a partir do início de julho assume o serviço com obrigações de obras esse ano, no ano de 2016 e no ano de 2017. Então eu tenho certeza que as criancinhas de Santana de Pirapama, dentro em breve, estarão bebendo uma água mais monitorada, de melhor qualidade, evitando doenças e aí diminuindo a questão da mortalidade infantil e aumentando a qualidade de vida daquela população. E você, né, foi uma pessoa fundamental em várias passagens lá na Copasa, né, a gente negociando com a empresa que não queria de maneira nenhuma, não quero, porque lá vai dar déficit, vai dar prejuízo. Política da Copasa, inclusive. Política da Copasa, né? Então, Belo Horizonte, Montes Claros, talvez uma Sete Lagoas a Copasa quisesse, mas Santana de Pirapama não queria. E graças a Deus nós conseguimos colocar lá. Fico vendo, por exemplo, você participou muito, né, conseguimos aí a duplicação de 3 pontes lá perto de Santana de Pirapama, que muitas pessoas morriam nessas pontes estreitas, né? Hoje tem uma, que é a ponte sobre o Rio das Velhas, né? Que ainda é estreita, mas aí... As outras 3, é uma outra Tibuna, questão. que é Abelhas e que é ali na divisa de Jequitibá com Santana de Pirapama. Exatamente. Então, assim, são grandes alegrias, né? A alegria de ter conseguido uma grande escola municipal no passado, né? E agora estamos esperando que esse governo que chegou aí, que pague as emendas que nós colocamos para lá, para poder que já é uma outra realidade que nós queremos conversar. Mas quando eu vejo o senhor falar, eu vejo o senhor fala com uma paixão muito grande, não só por ser um político, o senhor tem o prazer de ser político, mas pelos ideais que o senhor defende. O senhor tem a sua formação na área de advocacia, que eu não sabia, e é por isso que o senhor tange muito por esse assunto relacionado à questão da segurança, que o senhor começou falando. E pela sua formação na área da medicina, o senhor preza pela área da saúde, que o senhor falou a questão do saneamento. O senhor está aqui numa região que, podemos dizer assim, de certa forma, um pouco problemática no que tange a saneamento. Nós temos aí uma Sete Lagoas, que é a nossa cidade, que até hoje não possui, apesar que está sendo construída uma ETA, estação de tratamento de água, essa água vai estar sendo buscada, ou vai ser buscada no Rio das Velhas, que, por sinal, recebe todo o esgoto de Sete Lagoas, que hoje é uma das maiores poluidoras do Rio das Velhas. Como é que o senhor vê essa incoerência, no meu observar, de ETA e ET? Mara, então nessa questão da minha formação, a gente foi aprendendo e aprendi muito com a vida. Na cidade de Coração de Jesus, eu era um médico que dava um plantão lá 1 dia por semana. E lá naquele tempo não existia SUS ainda, eu tinha que atender 15 consultas do Fundo Rural na parte da manhã, e na parte da tarde era só particular. Uma parte da população não tinha acesso. Era um hospitalzinho velho, de adobe, de telha comum, em que a gente tinha um bloco cirúrgico, e lá eu tinha que estar fazendo de tudo. Fazia parto, consertava braço, perna quebrada, operava as pessoas praticamente sozinho. E hoje nós vimos que lutamos muito. Eu sou um dos iniciantes do SUS e hoje temos um programa maravilhoso que é o programa do SUS. Infelizmente, principalmente de 12 anos para cá, não tem jeito do SUS funcionar bem. Se perguntar para você, Sete Lagoano, para você daqui da região, algum de vocês, a saúde vai bem? Liga a televisão à noite. Todo dia é problema de gente na fila, sofrimento. E
essa questão da saúde hoje, ela dói muito nas pessoas, principalmente nas mais carentes. Porque, por exemplo, uma região como a de Montes Claros, que tem 1.600.000 habitantes, tem direito de fazer 4 ressonâncias magnéticas por mês. 1.600.000 habitantes? Exatamente. 4 ressonâncias por mês. 4. E o que acontece? Infelizmente, há poucos dias atrás, uma amiga minha chegou muito satisfeita, porque ela conseguiu a ressonância magnética dela, que ela pediu há 4 anos atrás. Felizmente, a doença era uma doença que podia esperar 4 anos, porque a maioria não. O povo está morrendo na porta dos hospitais, está morrendo na porta dos pronto atendimentos, e a gente sabe. Eu tenho até um companheiro que é do PT, na comissão de saúde, ele fala, gente, nós precisamos de não achar o vilão. Quer dizer que o povo sofre, e nós não temos que achar o vilão. O governo federal tem 15 anos que não muda o preço da consulta do SUS, que está em R$10. Que é um absurdo. Eu quero saber se tem algum médico que atende por R$10, mas a prefeitura recebe os R$10 para pagar o médico. O hospital recebe os R$10. Aí o médico não atende pelos R$10, o hospital tem que tirar de algum outro lugar. E não está tendo mais esse lugar. Se você tem, por exemplo, um parente que está com 50 e poucos anos, teve um sangramento pelo reto, você precisa de fazer uma retossigmoidoscopia, o SUS vai pagar R$23 com 90 dias, gente. R$23. Existe essa possibilidade? Nós estamos aí com 3.000 leitos nos últimos 10 anos fechados de maternidade. Por quê? Porque não tem aumento da tabela do SUS. R$443 por um parto. R$175 a parte dos médicos. E é obrigado hoje a ter um ginecologista, um anestesista e o pediatra. 175 divide por 3 dá 55. Com 90 dias, tirando o imposto de renda. Quer dizer que o que o médico ganha para fazer um parto, talvez seja aí 30% do que ele tem que pagar do estacionamento para ir no hospital durante o mês. Ou seja, que deve não ser compensa, 150, R$200. não compensa ser médico. Compensa. É uma boa profissão, as pessoas ainda podem ganhar bem. Mas além disso tudo, ainda tem uma questão chamada teto. Teto. Se você tiver uma suspeita de uma pneumonia, você vai no hospital. Então o médico pede para você, uma consulta que ele recebe R$10, pede para fazer um raio-x. O SUS vai pagar R$5,56. Pelo raio-x. Pelo raio-x. Não quero aqui desmerecer o engraxate, mas não. Não paga nem a Mas não dá para poder dar um jeito de fazer engraxar um sapato. Engraxar um sapato. Agora, o filme custa R$14. O filme para fazer o raio-x. Por que essa incoerência, doutor? Porque o governo federal não quer colocar o recurso no atendimento à população. E aí o pobre, o que ele tem que fazer? Ele não consegue um determinado exame. O que ele tem que fazer? Vender o pouquinho que tem, tirar da boca, e pagar, juntar a família e pagar uma ressonância magnética. Sim. Eu trabalho com câncer. Hoje não tem como você operar uma pessoa adequadamente com câncer sem fazer uma ressonância magnética, que custa R$900 mil. Ela não consegue pelo SUS, o que ela tem que fazer? Ou fica sem operar e o câncer vai consumindo a pessoa, ou então ela tem que se sacrificar. Tem muita gente, infelizmente, passando fome. Principalmente esse ano, onde a mentira foi revelada. Porque nós vimos na campanha passada, né, uma história bonita, presidenta da República virando num debate para uma pessoa que tinha o curso de administração e falar, você está desempregada, faz um Pronatec que você vai resolver. O Pronatec não foi pago para as escolas no ano passado, nem esse ano, está quebrando as escolas. Então a Pátria Educadora parece que ela ficou só na ideia, mas aí gasta-se dinheiro muito com a publicidade falando da Pátria Educadora. Agora mesmo nós estamos vendo aí que você, jovem, que acreditou no FIES, que é um financiamento que você vai pagar, só que com um juro um pouquinho mais barato, você hoje não vai poder entrar mais no FIES. Além disso, a maldade com os pobres ela é muito grande. Por quê? Para que a pessoa possa vir a pleitear o FIES, e aí o ministro vai falar, não tem dinheiro mais, não vou abrir mais, Sim. Igual foi falado agora, semana passada. Essa pessoa ela vai ter que passar numa prova antes, e ela tem que ter 450 pontos. Muito bem.
ela vai concorrer nessa prova com aquele filhinho de papai que ficou só estudando, que teve acesso aos livros. Uma educação melhor. Uma educação melhor. Claro. Então, quem vai passar no FIES? É quem tem mais condição financeira. Quer dizer, vai ser pior para as pessoas. Nós temos aí um trabalho. A minha esposa mesmo é sócia de uma faculdade, são 11 sócios, e está colocando aqui a faculdade na cidade, sendo muito bem recebida. Qual é essa faculdade? A Faculdade Santo Agostinho. Santo Agostinho, que está olhando para ter curso de Direito. Agora mesmo, o grupo do prefeito de Montes Claros venceu uma concorrência para criar aqui em Sete Lagoas uma faculdade de Medicina, que vai ter uma mensalidade de R$6.000 por mês. Eu quero falar aí com você, jovem. Você, que o seu pai trabalha ali duro para poder fazer o possível para você. Para a senhora que está aí, professora, né? E aí, como é que vai fazer? Que tem vontade que o seu filho possa fazer um curso de medicina? O que vai acontecer? O pobre vai estar alijado dessa faculdade, porque não tem mais o FIES. Nós estamos vendo que o dinheiro, ele existe. Por quê? Os hospitais filantrópicos, eles tomam um dinheiro emprestado da Caixa Econômica a juros de 20% ao ano. A agiotagem oficial. E por que eles têm que tomar esse dinheiro? Porque o que paga o SUS não dá para manter o hospital rodando. De alguma forma tem que... Então, toma o dinheiro emprestado, vai indo, vai rolando isso aí. Para os hospitais filantrópicos, para atender quem precisa do SUS, 20%. E para o Eike Batista, vocês já ouviram falar do Eike Batista? Vocês já ouviram falar do Friboi? É 5%. Agora mesmo, já está querendo tirar o dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador para poder botar no BNDES, para emprestar. Aqui mesmo em Sete Lagoas, não tem dinheiro para fazer um metrô para a população. Mas o dinheiro do BNDES está fazendo um metrô maravilhoso. Na Venezuela, em Caracas. Está fazendo também umas barragens maravilhosas que vão botar água em Angola e em Moçambique. Está fazendo um porto de R$1 bilhão em Cuba para poder exportar ou importar em Cuba. Será que as coisas aqui estão indo bem? Eu fico muito preocupado. Porque, por exemplo, a criancinha, ela precisa de uma boa vacinação. Sim. No orçamento que o atual governo estadual fez, o que acontece? Tirou R$100 milhões, que no ano passado no orçamento eram 290 milhões para vacinação, e passou para 193. Tirou 100 milhões da vacinação. Tirou 88 milhões de reais do IPSENG. E aumentou a verba de publicidade. Quero dizer que é lógico que um jornal como Primeira Linha, uma televisão como essa aqui, merece que a população apoie com publicidade para que sobreviva e possa fazer a entrevista que quiser, emitir a opinião que quiser, sem ficar na dependência do poder público, Sim. que às vezes paga e exige, não pode tratar de tal tema, não pode levar o deputado Arlen Santiago lá, porque ele vai mostrar a realidade do que está acontecendo com o SUS, que é um ótimo programa, mas que o governo federal não quer colocar o dinheiro. O senhor fala, deputado, sobre essa questão de programas do governo federal. E o senhor aborda também sobre essa questão do pagamento ao médico, ao profissional da área da saúde, que é esse pagamento ínfimo, que, como o senhor mesmo afirmou, é uma realidade, muitas vezes, não desmerecendo, logicamente, como o senhor mesmo disse, um engraxate, não se paga nem para engraxar um sapato. Mas veja bem, o senhor colocou uma coisa relacionada a programas do governo, e nós tivemos aí mais médicos. O senhor relacionou Cuba construindo-se um porto, e, no entanto, nós estamos importando cubanos, que já teve uma série de confusões, como sendo milícias vindo para o Brasil, e várias outras teorias, até conspiratórias, que se teve a esse respeito. Como é que o senhor observa esse lado? O que é que está acontecendo? Paga-se pouco para o médico brasileiro, não se valoriza, mas traz profissionais de fora como se aqui não tivesse. O que aconteceu aí? Bom, uma das coisas que a gente vê é que temos alguns programas do governo federal. Um deles, por exemplo, é colocar um bocado de pardal para multar as pessoas que têm que estar na estrada, como a gente vê para quem tem que ir para Belo Horizonte e engordar os cofres do governo federal, que é
o dono da BR-040. Aí, não contentes com isso, o que eles estão fazendo? Vamos arrancar mais dinheiro do povo. Como é que a gente arranca mais dinheiro do povo? Nós vamos ser contra o governo federal. O PT foi contra o seguro-desemprego. Uma pessoa que trabalhava 6 meses, 7 meses, 8 meses e ia embora, ela tinha direito ao seguro-desemprego. Sim. E a vaca tossiu. Falaram que a vaca, nem que tossisse, não mexeria no direito dos trabalhadores. O que aconteceu? O seguro-desemprego, eles queriam passar, o PT queria passar para 18 meses. Alguns deputados, alguns partidos fizeram a resistência e no fim ficou com 12 meses. Quer dizer, dobrou. Além disso, a gente vê também a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, que é um dinheiro do trabalhador. E aí o que acontece com o fundo de garantia? O governo paga um juro irrisório para isso aí. Pega o dinheiro do fundo de garantia e joga na especulação. Então, o governo pega o dinheiro do trabalhador, que vai dar aí uns 4, 5% ao ano, e empresta na Selic, que dá 13%. Então, com o dinheiro do trabalhador, pega esse tanto, quer dizer, mais maldade com quem trabalha. Acontece que nós estamos vendo no governo, no Congresso, há uma proposta agora de mudança, que vai ter que indexar de uma maneira diferente essa maldade que o governo federal faz com o trabalhador. Mas não é só isso. Tem algumas pessoas que vivem da pesca. E a gente fala o seguinte, pescador artesanal que vive da pesca lá, é um sujeito rico, gente? Não é. E ele pode pescar durante todo o ano? Não pode. Ele não pode pescar. Então, durante 6 meses, é a época dos peixes se reproduzirem. A Piracema, no caso. Exatamente. Chama-se defeso. E aí tinha um seguro defeso. O que era esse seguro defeso? O pescador, ele, 6 meses, ele recebe um salário mínimo para não ter a necessidade de poder estar pescando e depredando o rio. O que aconteceu? O governo federal passou, do mesmo jeito que tinha o seguro-desemprego, passou. O pescador tem que ter 3 anos para ele começar a ter direito ao seguro defeso. Acontece que ele vai ficar nesses 3 anos 6 meses sem trabalhar. E aí como é que ele vai sustentar a família dele? A gente está vendo aí essa quantidade de maldade. Mas não é só isso não. Além disso tudo que está apanhando dinheiro e não diminui 1 milímetro o número de cargos de confiança que o governo federal tem, que são 120 mil cargos de confiança, para que os companheiros tenham bons salários. Bom, sobre esse assunto nós vamos debater agora na segunda parte do nosso programa, inclusive o senhor respondendo aquela pergunta do programa, que existe uma curiosidade em geral, até pelo fato do senhor, além de deputado, ser médico, do programa Mais Médico. A gente volta já já com Primeira Linha na TV, na segunda parte do nosso programa com Arlen Santiago, deputado por 5 mandatos em Minas Gerais.